Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no perfil do beliscador automático. Sabe aquela situação? Quando a pessoa se dá conta já está comendo algo, mas nem percebeu que pegou? É quase um reflexo. Pois é, isso é muito mais comum do que parece. O que vamos analisar aqui é um protocolo de 7 dias que é basicamente um reboot no sistema. Ele foi feito exatamente para a gente eliminar esse consumo inconsciente e recalibrar os hábitos. Vamos nessa? E olha só que imagem poderosa. Aqui a gente vê o contraste entre dois sistemas. De um lado, o sistema atual, uma bagunça, um ambiente cheio de gatilhos visuais que praticamente gritam "me coma", e do outro, um sistema otimizado, limpo, organizado, um espaço que promove escolhas conscientes. Essa diferença é tudo, porque nesse piloto automático que mora o perigo, onde o ganho de peso acontece, muitas vezes, sem que a gente nem se dê conta. E aqui a gente chega num ponto que vira o jogo. Para o beliscador automático, o gatilho raramente é emocional. A pessoa não está comendo por tristeza, nem por ansiedade. A raiz do problema está na desorganização do ambiente e no hábito, no puro piloto automático. Não tem um pensamento, um diálogo interno. A pessoa simplesmente age. É um comportamento que foi construído na base da repetição, não do sentimento. Para a gente entender por que isso acontece, a gente precisa dar uma espiada em como o cérebro funciona. Nossos hábitos são pilotados por 3 sistemas que conversam entre si. Primeiro, tem o sistema automático, o mais rápido. Ele vê, pega e come, sem pensar. Logo em seguida, entra o sistema de recompensa, que libera dopamina só de olhar para o alimento antes mesmo da primeira mordida. E para fechar o ciclo, o sistema de economia de energia, que vai sempre escolher o caminho mais fácil. Ou seja, se o doce está ali fácil na mão, a batalha já foi perdida. E o ponto central disso tudo é libertador, de verdade. O problema não é uma falha de caráter, não é falta de força de vontade. É uma falha de design no ambiente que está sendo explorada pela nossa própria biologia. Entender isso é o primeiro passo. E o mais importante, para tirar o peso da culpa das costas e conseguir focar na solução de verdade. E aqui está o mecanismo em ação, o tal do loop da sabotagem. Tudo começa com o estímulo visual, aquele pacote de biscoito na mesa. Isso já dispara a resposta automática. A recompensa rápida vem logo em seguida com a dopamina, o que fortalece o hábito. E aí o cérebro consolida a ideia de que aquilo é o padrão. A conclusão é bem clara. Se o alimento está visível, fácil e perto, o consumo se torna quase inevitável. Bom, se o problema está no ambiente, faz todo sentido que a solução também esteja lá, certo? Então, vamos conhecer a diretriz principal, a regra de ouro que vai guiar toda a nossa estratégia para retomar o controle. E a frase é essa, é a chave de tudo. O ambiente vence a motivação. Simples assim. Não adianta tentar lutar contra um inimigo que a gente nem vê. Para quem belisca no automático, a batalha é perdida antes mesmo de começar. E não por falta de vontade, mas porque o campo de batalha, o ambiente, não joga a nosso favor. Sendo assim, a solução é surpreendentemente prática. A ideia não é travar uma batalha mental, ficar tentando resistir aos pensamentos. Não, a estratégia é física. É mudar o caminho da mão. É alterar o ambiente para que o ato de pegar o alimento se torne mais difícil ou, quem sabe, até impossível. Com esse princípio bem estabelecido, vamos então para a parte prática. As 4 leis que vão nos ajudar a instalar esse novo software, a reprogramar esses hábitos e, finalmente, retomar o controle. A primeira lei é a mais poderosa de todas: visibilidade zero. A ação é bem direta. Durante 7 dias, nenhum doce, biscoito ou qualquer gatilho do tipo pode ficar visível. A lógica é simples e usa a nossa biologia a nosso favor. Aquilo que os olhos não veem, o nosso sistema automático simplesmente não deseja. Simples assim. A segunda lei vem para colocar ordem na casa. Lanche estruturado. A regra aqui é ter 2 lanches por dia, já planejados. Por quê? Para eliminar a tal da fadiga de decisão. É aquele cansaço mental de ter que ficar escolhendo o que comer que quase sempre nos empurra para a opção mais fácil, que, convenhamos, raramente é a mais saudável. Lei número 3. Proibição da embalagem. Essa é uma regra de ouro. Comer direto do pacote é uma armadilha. Destrói completamente a nossa percepção de quantidade. A ação, então, é sempre colocar o lanche num prato, num pote. Tudo precisa ser porcionado. Isso força o ato de comer a voltar para o campo da consciência. E para fechar, a 4ª lei, substituição de estoque. Aqui o foco é bem estratégico. É trocar aqueles atalhos de açúcar por opções que realmente trabalham a nosso favor.
alimentos ricos em proteína ou alimentos neutros que dão saciedade de verdade, sem ficar disparando o sistema de recompensa do mesmo jeito que o açúcar faz. Vamos ver como isso fica na prática, então. É uma verdadeira reengenharia do ambiente. Na cozinha, a gente cria zonas limpas, com as bancadas vazias. Na geladeira, a gente posiciona de forma estratégica, na altura dos olhos, potinhos com frutas, ovos cozidos, iogurte. E no trabalho? Regra dos 5 metros. Nenhum doce a menos de 5 metros da cadeira. A lógica é, quanto maior o esforço, menor o consumo. Ok, as regras do jogo estão claras, mas como isso funciona no dia a dia? Vamos agora para o plano de ação. O passo a passo, do café da manhã até aqueles momentos de emergência. O protocolo alimentar tem um foco bem claro: estabilidade. O objetivo não é comer menos, mas sim comer de forma inteligente para acabar com a urgência. E como a gente faz isso? Com proteína em todas as refeições para dar mais saciedade, fibras antes dos carboidratos para controlar a glicemia e hidratação tática constante. Muitas vezes, o que parece fome é, na verdade, só sede. A operação já começa de manhã. 7 da manhã, um café da manhã de alta saciedade. Às 10, um lanche obrigatório. A regra é bem clara: quem belisca não pode chegar morrendo de fome no almoço. A fome excessiva é a inimiga número 1 da escolha consciente. E o plano continua tarde e noite. O almoço serve para dar sustentação, mas atenção máxima para o lanche da tarde. Essa é a verdadeira zona de risco para a maioria das pessoas. É quando a energia do dia começa a cair e a vontade de beliscar atinge o pico. E para fechar, um jantar mais leve que ajuda na descompressão e evita aquela fome traiçoeira da madrugada. Tá, mas e se o piloto automático já ligou e a comida já está na mão? O que fazer? Para isso, existe o protocolo de emergência de 3 minutos. Primeiro, stop. Para o movimento, respira. Segundo, swap. Troca na hora por uma opção planejada. Pode ser uma água com gás, 3 amêndoas. E terceiro, remove. Tira o estímulo visual da frente. Sai de perto, muda de ambiente se for preciso. E aqui a gente tem um guia rápido, tipo um cheat code mesmo. São substituições inteligentes para cada situação. Para aquele desejo imediato, uma substituição rápida resolve. Para a necessidade de mastigar algo, opções de baixo volume. E para um impulso que parece incontrolável, o procedimento de emergência. Escovar os dentes ou uma caminhada de 5 minutinhos fazem milagres. Aquele gostinho de menta, por exemplo, é ótimo para cortar o impulso. Depois desses 7 dias de reboot, o foco muda. Agora é manutenção. Como a gente garante que esse novo sistema operacional continue rodando direitinho, de forma sustentável a longo prazo? A sustentabilidade vem de um checklist diário bem simples. Manter a proteína, os lanches estruturados, as bancadas limpas, nada de embalagem aberta dando sopa por aí e água sempre por perto. É essa checagem de rotina que vai garantir a integridade do sistema no dia a dia. E pensando no longo prazo, o protocolo é ainda mais simples. O ritual semanal, tipo limpar a geladeira e jogar fora as embalagens abertas toda segunda-feira. Reabastecer constantemente com os alimentos estratégicos. E o lembrete mais importante de todos, não teste o sistema. Aquela ideia de que só um pouquinho não faz mal é uma cilada. Lembre-se, o ambiente sempre vence. É melhor manter os gatilhos longe da vista. E, para a gente terminar, fica uma reflexão importante. E se mesmo depois de toda essa reestruturação de ambiente, de hábitos, a fome e o descontrole continuarem? Isso pode ser um sinal de que talvez exista um componente metabólico mais fundo acontecendo. E se for o caso, a recomendação é clara: vale a pena buscar uma avaliação individual com um profissional da saúde.